Olá, pessoal. Nessa nossa quinzena 6, nós vamos falar sobre alguns resistores especiais, resistores diferenciados, resistores específicas, e uma introdução a dispositivos semicondutores. Nessa nossa quinzena 6, vamos falar de um dispositivo semicondutor muito utilizado e na quinzena 7 vamos falar sobre outros, ok? Vamos lá, na quinzena 5 nós aprendemos sobre o componente eletroeletrônico resistor, o componente criado para oferecer oposição, resistência à passagem da corrente elétrica, e nós vimos que eles podem ser fixos ou variáveis. Hoje nós vamos falar sobre resistores especiais, que são alguns resistores variáveis, porém ele não é variável por ação específica necessariamente do operador, do usuário, de um ser humano. Esses resistores especiais são componentes eletrônicos especiais que eles têm um valor ôhmico alterado, ou seja, o valor de resistência elétrica alterado, de acordo com alguma grandeza física, tais como temperatura, luminosidade, a tensão, a frequência, entre outros. Existem inúmeros resistores especiais. Então, o que vai fazer ele ter o seu valor ôhmico, o valor de sua resistência elétrica alterado, é a grandeza física, como essas aqui citadas, entre outros. A gente vai falar aqui dos mais importantes, que existem muitos, mas muitos mesmo. Nós vamos falar dos mais importantes, são os mais utilizados, que vocês mais vão ver aí. O primeiro é o LDR, Light Dependent Resistor, que é o quê? É um resistor que tem o seu valor ôhmico alterado com a luminosidade do ambiente. Vocês podem ver essa primeira figurinha aqui, ó. Vocês encontram dessa forma. Existem ele de vários tamanhos, tá bom, gente? Existe ele bem grande, ele pequenininho, tá bom? A simbologia dele utilizada nos circuitos elétricos é essa daqui, ó, com duas setinhas apontando para frente. E aqui você tem a curva característica dele. Em geral, quando você aumenta a luminosidade, a sua resistência elétrica diminui. Não é linearmente. Como assim não é linearmente? Não é na mesma proporção. Quer dizer que você reduziu a sua luminosidade pela metade, que a resistência vai cair pela metade? Não, não é assim. Veja bem essa curva, como ela é parecida com uma exponencial. Vocês vão ver isso em matemática também, ok? A aplicação desse LDR ele é utilizado geralmente em circuitos para acionar circuitos de iluminação, né? Por exemplo, gente, os nossos postes têm um dispositivo fotoelétrico em cima de cada lâmpada, né? Você já viu alguém passar e acionar o interruptor para acender a luz do poste, a lâmpada do poste? Não, ele é feito automaticamente. E quem que detecta que ele tem que acender apenas à noite, quando falta a iluminação natural? É um dispositivo desse, é um LDR. Lá no alto das lâmpadas, vocês vão ver uma caixinha que tem um relé fotoelétrico lá, você chama relé fotoelétrico. E dentro desse relé fotoelétrico tem um dispositivo LDR, que funciona como sensor de luminosidade. Ok, gente? Vamos lá. Os próximos é o PTC e o NTC, que são também chamados de termistores. O que são termistores? São componentes eletroeletrônicos que têm o seu valor ôhmico, o seu valor de resistência elétrica alterado com a temperatura do ambiente. E dentro desse grupo nós temos o PTC e o NTC. O que significa PTC? Positivo, temperatura e coeficiente. NTC é o negativo, temperatura e coeficiente. Ou seja, um tem um coeficiente positivo de temperatura, outro tem um coeficiente negativo. O que significa coeficiente positivo e coeficiente negativo? Coeficiente positivo significa que, à medida que a temperatura vai subindo, a sua resistência elétrica também vai subindo. É positivo, é tudo no mesmo sentido. O negativo é o contrário, à medida que a temperatura aumenta, a sua resistência elétrica diminui. Entendido? Aqui vocês têm as curvas características dele. Vocês podem ver que no PTC tem essas duas primeiras faixas aqui, ó, bem no início aqui, bem no final. Você pode falar, não, mas isso está ao contrário, a temperatura está aumentando e está diminuindo. É as chamadas zonas perigosas, zonas muito sensíveis. Ele não foi feito para operar nessa faixa. Se você atingir essa faixa, ele vai funcionar assim. Mas, em geral, ele é para ser atingido essa faixa que é quase uma reta, quase linear, não é linear.
Então, à medida que a temperatura aqui está subindo, o seu valor ôhmico de resistência também está aumentando. Beleza? O NTC, do contrário, à medida que a temperatura aumenta, o seu valor de resistência vai reduzindo. Ok? Ele, gente, vocês encontram ele na placa de circuitos desse jeito aqui. Ó. Muitas vezes ele é confundido com capacitor cerâmico, porque eles têm um formato bem parecido. Então tem que ficar esperto. Como é que a gente vai descobrir se é um capacitor ou se é um PTC? Vocês vão ler o que está escrito dentro do componente. Okay? Existem também alguns PTCs e NTCs que são da mesma forma que um resistor. Então, ele tem a mesma coisa que o resistor, assim, da mesma forma, o mesmo formato, entendeu? O corpo é do mesmo jeito. Vocês têm que ficar um pouco espertos com isso. Ok? Eles são utilizados, em geral, em circuitos de proteção de temperatura, ou seja, a temperatura atingiu um certo ponto, ele vai desabilitar, desligar, proteger determinado circuito eletrônico. Também. Em algumas aplicações, ele também é utilizado como sensor de temperatura mesmo. Não é para acionar nada, apenas para ler a temperatura de determinado ambiente. Ok? Próximo dispositivo é o chamado varistor, ou então VDR, Voltage Dependent Resistor. Esse componente, gente, ele é geralmente colocado na entrada dos equipamentos eletrônicos. Quase todos os equipamentos eletrônicos que nós temos, que a gente fala, né, na tomada, na entrada dele tem um varistor desse. Por quê? Porque geralmente ele vai atuar quando há sobretensões no sistema elétrico. Por exemplo, descargas atmosféricas, raios. Quando os raios atingem a rede elétrica, a tensão sobe de forma muito elevada. E olha a curva característica deste componente. Quando a tensão sobe muito, a resistência dele diminui. Então, o que acontece? Prestem bem atenção. Ele está na entrada do circuito. Geralmente tem sempre na entrada do circuito também tem um fusível. Quando a tensão começa a subir demais, a resistência dele diminui. Quando a resistência dele diminui, lembra lá da lei de Ohm. Se a resistência diminuir, ela é inversamente proporcional aqui à corrente. Então a corrente sobe. Quando a corrente sobe, ela vai acabar queimando o fusível de proteção. Então queima o fusível e protege o seu circuito. Entendeu? É dessa forma então, gente. A tensão subiu demais, a resistência dele diminui, ele não deixa essa corrente elétrica passar por circuito, vai passar por ele e acionar, queimando o fusível de proteção do seu componente. Ele é dessa forma aqui, esse componente azul aqui, ó. Assim como o PTC ou NTC, ele também muitas vezes ele é confundido com um capacitor também. Mesma coisa, tem que ficar esperto e ver o que está escrito no corpo dele, que lá vai ter as informações necessárias para você buscar pela internet, por exemplo, ou em algum catálogo datasheet deste componente. Por fim, vamos falar aqui sobre strain gauge, ou então extensômetros, que são o quê? São componentes que têm o valor ôhmico alterado de acordo com a força aplicada nele ou a deformação. Né? O maior exemplo disso são balanças. Balanças, quando você coloca algo em cima dela, ela aciona, uma força dela é aplicada sobre um elemento, que é um strain gauge desse, e fazendo ou a força em cima desse componente, ou então deformando a posição dele, ele tem os valores ôhmicos dele alterados. Vê aqui, gente, por esse desenho aqui, nós temos aqui desenho A, desenho B, o desenho C. Você tem dois terminais aqui e o corpo do extensômetro passando. Quando você deforma ele de forma que você aumenta este caminho, dele você vai ter uma resistência maior. Você está aumentando o caminho. Perceba aqui que o caminho da corrente elétrica vai ter que percorrer de um terminal a outro, da figura B em relação à figura A, ficou maior. Se este caminho ficou maior, quer dizer que vai está oferecendo uma maior resistência à passagem da corrente elétrica. Da mesma forma, se a força for aplicada no sentido reverso, ou seja, de forma que ao invés de estender, vai comprimir, ele vai te fornecer um valor menor de resistência. Entendeu? O maior exemplo disso são em balanças. Né? Eles também são feitos para avaliar essas deformações, alguma coisa de impacto, entendeu? Alguns sensores assim, você não sabe, não pode bater muito forte. Quando ele começa a bater determinado
obstáculo, ele vai ter esse valor alterado, que vai ter um circuito que vai ler e vai observar e detectar essa deformação e atuar no seu sistema. Entenderam? Pessoal, existem muitos outros resistores especiais. São variáveis. Vai ter seu valor de resistência alterado com grandezas físicas. Muitos. Esses são os principais. Se vocês verem um punhado de circuitos eletroeletrônicos. Então, gente, olha, juntando a nossa quinzena 5 com a nossa quinzena 6 de agora, vocês já aprenderam sobre resistores especiais, resistores comuns, capacitores e indutores. Já são capazes de identificar isto nas placas. Agora vamos falar sobre dispositivos semicondutores. Lembra lá no início, quando nós estávamos falando o que é o material condutor, material isolante não condutor e o material semicondutor? Então, hoje nós vamos falar sobre esse semicondutor. O que significa semicondutor para a gente, técnicos em eletroeletrônica? Ele vai conduzir apenas em determinadas condições. Como assim? Em determinadas condições ele vai funcionar como condutor, em determinadas situações ele vai funcionar como isolante. Beleza? O primeiro, mais comum e mais simples, nós vamos ver, são os diodos. Né? E existem, gente, inúmeros tipos de diodos. Vocês, a maioria que já tem algum pouco de vivência na área de eletrônica, na área de elétrica, deve ter visto. Nós temos o diodo retificador, é o mais utilizado, diodo de sinal, o diodo Zener, o LED, o fotodiodo, entre outros. O LED, gente, é um diodo que emite luz. Então, quase todos os nossos equipamentos eletroeletrônicos têm aquela luzinha de standby, aquilo ali é um LED. E é o quê? É um diodo que está emitindo luz. Nós não vamos entrar em detalhe sobre o diodo, não, gente. Isso é matéria da disciplina do semestre que vem de vocês, do próximo módulo, lá em eletrônica analógica. Ok? E nós não vamos estudar a fundo os diodos aqui. Vai aprender apenas o princípio básico e a forma que vocês conseguem identificar o diodo. Vocês podem ver por aqui a simbologia do diodo. Essa aqui é como se fosse uma seta com uma barrinha. Onde está essa barrinha vertical, gente? É o terminal chamado de catodo. O outro terminal é chamado de anodo. E como identificar no diodo qual que é o catodo e qual que é o anodo? Gente, nos diodos, o catodo, onde tem essa barrinha, ele é marcado por uma faixa. Essa faixa, por exemplo, em geral, quando o diodo ele tem um corpo preto, essa faixa é da cor branca ou da cor cinza, e quando o diodo é da cor vermelha, ele tem uma faixa preta, que indica o terminal catodo para vocês. Entendido? Aqui são outras formas, aqui é um diodo para maiores potências, aqui são diodos SMD, vocês podem ver aqui, ok? Ok, é uma aplicação simples, gente, o princípio básico do diodo. Conduzir apenas em determinadas condições. Quais são essas determinadas condições? Para um diodo conduzir, vamos voltar aqui, a tensão aplicada, o potencial elétrico do lado anodo tem que ser maior do que o potencial do lado do catodo. Vejamos aqui, nós temos aqui dois circuitos bem parecidos, uma fonte de 10 volts com resistor de 2 kΩ, 2 kΩ, ok? E nós temos aqui num circuito diodo inserido de um jeito, no outro circuito diodo colocado de forma contrária. Inverteu-se a posição no diagrama. Nós temos aqui, gente, que neste caso, o potencial positivo da fonte está aplicado ao anodo e o negativo, passando pelo resistor, está no catodo. Isso é aplicação direta, o diodo está diretamente polarizado. Considerando ele como ideal, ele vai estar conduzindo nessa hora, gente. Então, ele é como se fosse uma chave fechada. Veja aqui na figura abaixo. Nós temos uma fonte de 10 volts aplicada no resistor de 2 kΩ. Qual que é a corrente que vai circular para ele? Lembra da unidade passada? Lei de Ohm. A corrente elétrica vai ser a tensão, os 10 volts, dividido pela resistência de 2 kΩ, que vai dar uma corrente de 5 mA. Ou seja, a lei de Ohm, gente, não é só para a quinzena passada, não. Nós vamos usar ela agora para sempre. Ok? Na figura ao lado, gente, o terminal catodo do diodo está ligado no terminal positivo. E o terminal negativo está lá ao lado do anodo. Ou seja, está reversamente polarizado. Quando ele está reversamente polarizado, ele não conduz. Ele vai funcionar como uma chave aberta.
E qual que é a corrente que vai circular aqui? Zero. Como aqui a chave é aberta, não tem um caminho fechado para a corrente circular, não vai ter corrente elétrica circulando neste circuito elétrico. Ok, pessoal? Então, aplicação simples do diodo. Porque ele é o semicondutor. Nessa situação, ele conduz. Nessa situação, ele não conduz. Simples assim. Sobre a aplicação do diodo Zener, do fotodiodo, do diodo choque, existem inúmeros outros tipos de diodos. Cenas dos próximos capítulos vocês vão aprender no próximo semestre em Eletrônica Analógica 1. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Esta aula nossa é bem simples sobre isso. Resistores especiais, tem seu valor ômico alterado com grandezas físicas e uma introdução a semicondutores através de diodos, ok? Vocês agora conseguem identificar qualquer um desses circuitos em qualquer uma placa eletrônica. Vocês têm alguma sucata eletrônica aí na casa de vocês, gente? Algum equipamento que já está estragado, que vocês não usam? Tenta abrir esse equipamento, pegar a placa eletrônica dele, da fonte, e tenta identificar os componentes nele instalados. Não, isso aqui é um resistor, isso é um diodo, isso é um capacitor. Fazem isso, gente, é um ótimo exemplo. Tentem pegar os resistores e determinar qual o valor ômico deles, se estiver escrito, ou então pelo código de cores. Tentem pegar os capacitores e tentar descobrir qual tipo de capacitor é. Se é um capacitor eletrolítico, se é um capacitor de cerâmico, se é um capacitor de tântalo, entre outros. Achou um termistor? Tenta achar, descobrir se ele é um NTC, se ele é um PTC, qual é o valor nominal. É um bom exercício para vocês, um exercício prático que vocês dão conta de fazer aí na casa de vocês. Basta ter algum equipamento estragado, alguma sucata, entre outros. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Por hoje é só. A nossa aula dessa quinzena é essa, ok? Continue estudando bastante material de aula da quinzena, material complementar, se der, para estudar bastante e fazer um bom questionário, ok?